observação muito rápida. É o seguinte, essa contribuição, os 20% de contribuição para a aprovação do projeto e pagamento em 12 meses posteriores, é apenas, acho que toda determinação legal deveria ter uma fixação, uma punição no caso do não cumprimento. Então, se não o indivíduo, como alguns têm feito, não recolhem no prazo da obra até o aceite, e com isso fica uma longa discussão, como é que vai cobrar isso, qual o direito que tem. É que nós, mais ou menos aqui, o que ele comentou. Então, essa preocupação nós poderíamos anotar para a gente poder aperfeiçoar. Talvez os vereadores possam também considerar isso nas discussões lá na Câmara, né? Esse é um ponto. Um outro ponto. Aqui no final, ela tem começando a arquiteta que está aqui no canto, talvez se pudesse esclarecer melhor. Esse artigo é a última página, artigo 19. As edificações de lotes resultantes de remembramento dos lotes de vida administrativa deverão obedecer aos parâmetros urbanísticos do setor e do subsetor onde se localiza, inclusive em relação à utilização da contrapartida financeira, bem como as demais disposições desta lei. Eu não sei se eu não entendi bem, a minha dúvida é a seguinte, se remembramento de vários lotes, se ocorrer uma divisão anterior ao remembramento, havia lotes que tinham, desculpe se eu não entendi bem o que está aqui, lotes que tinham, por exemplo, um gabarito de 6 andares, e outros lotes com uma questão de divisão física, 8 andares. A hora que acontecer esse remembramento, qual é o conceito que vai valer? Vai valer o gabarito de 6 ou de 8? Ou vai ter que se projetar edificações obedecendo um certo engessamento, porque há uma linha divisória naquele ponto? Engessamento que eu digo botar um bloco de 6 andares aqui e naquele outro lado da linha divisória botar um bloco de 8 andares. Eu queria verificar se eu não entendi bem o que está escrito aqui. Pode dar um esclarecimento para a gente? É o mesmo caso do artigo 2º desta lei, que modifica o artigo 10 da Lei 3061. Essa redação, ela não pode ser lida, a gente não pode compreender sozinha ela. Ela faz parte de uma série de regras de parcelamento, de remembramento, que já estão lá na Lei 3061 e já tem essas previsões todas. Essas suas preocupações já estão previstas lá. Todas as dúvidas são dirimidas pela Lei 3061, na verdade, não por essa. Vocês estão contemplados? Está lá. Esse artigo 19 está sendo modificado única e exclusivamente para incluir, nessa penúltima frase aqui, ó, inclusive em relação à utilização da contrapartida financeira, porque lá está escrito contrapartida por CEPAC. Só mudou isso. Então é porque poderia, se a gente não faz esse ajuste formal, ficaria solto lá no artigo qualquer uma referência ao CEPAC, que acabaria inviabilizando todas essas regras de parcelamento. Porque, não, só pode por CEPAC, não pode por outorga. Então é uma adequação formal, mas todas essas regras estão previstas já na Lei 3061. Todas as dúvidas podem ser sanadas lendo a própria lei. Eu acho que em relação ao que você falou antes, é uma sugestão, uma contribuição do... Deixa eu só fazer o artigo 11 lá do plano diretor, estabelece também a multa de mora, não sei, acho que 0,2% ao dia, para atraso quanto ao não pagamento do dia da outorga no negócio de construir. Ou seja, se ele não pagar, ele toma multa dia. Já temos então uma previsão. O próprio plano diretor. Eu gostaria de acrescentar uma coisa também, acrescentando o que a professora falou, os impactos de vizinhança, na minha ótica, aí ele pode ser individualizado por empreendimento. O Instituto de Impacto de Vizinhança tem que ser, a eficiência, na minha opinião, tem que ser de acordo com o mosaico do adensamento. Isso aí, pelas regulamentações que a lei permite, autoriza aí do plano diretor, não adianta nada eu ter um estudo de impacto de vizinhança de um prédio numa realidade de uma rua. Aí do lado tem outro prédio que apresenta outro estudo de impacto de vizinhança
na mesma rua. Só que essa rua não há interseção entre ambos esses estudos. Eu acho que para a eficiência e da importância do estudo para o gás, a gente tentar fazer uma coisa que contemple o adensamento por mosaicos. Assim, vamos dar uma sugestão. Isso me incomoda. Aí vem o estudo para desenhar seu empreendimento. Aí do lado tem outro. Só que o cara que apresenta esse estudo para desenhar desse empreendimento não sabe que o outro está sendo efetivado. Então, fragiliza a tão necessária importância do estudo para o desenho. Só um esclarecimento, secretário Eurico. A Lei 3061, anexo 5, se não me engano, traz um estudo de impacto de vizinhança da operação urbana. No todo. Ou seja, é um estudo de impacto de vizinhança que considera os impactos cumulativos e sinérgicos de 1.350.000 metros quadrados outorgáveis ali, né, onerosamente, no centro de Niterói. Ou seja, eu acho que a preocupação do secretário, que é pertinente, já foi já está superada, já está contemplada, inclusive, no próprio corpo da lei, com um anexo 5. O que a Procuradoria recomendou que fosse feito, baseada lá no princípio da precaução, até por conta de questionamentos em relação a esses empreendimentos estarem usando uma outorga onerosa, que é diferente do que estava no estudo de impacto de vizinhança, é que eles também venham fazer agora já individualmente, como uma forma de desdobramento daquele estudo maior, mais amplo, aprofundando agora de forma mais detalhada o impacto mais referente realmente a cada exatamente, a cada empreendimento. Eu acho que cabe também responder também a professora Regina, antes que a gente perca também. Ela trouxe duas discussões aqui, uma em relação ao lastro e outra em relação à utilização, à aplicação da outorga onerosa. Em relação ao lastro, isso já foi explicado diversas vezes, a gente não custa repetir, que o lastro de um papel é o que confere um valor de face a qualquer papel, seja ele papel moeda ou certificado, em que aquele papel se materializa. No caso de uma cédula de R$1, que nem existe mais, agora de R$2, tem um referente em ouro no Banco Central do Brasil, lá, não sei aonde, que garante que aquele papel vale aqueles R$2. No caso do certificado de potencial, como o nome já diz, o certificado de potencial adicional de construção, o que confere valor ao certificado de potencial adicional de construção é o potencial adicional de construção. O lastro do papel é o potencial adicional de construção, que está previsto desde 3 de dezembro de 2013, na Lei 3061, que foi aprovada pela Câmara dessa cidade. Ou seja, temos lá um estoque que no caso da Lei 3061 é de 1.370.000 metros quadrados. Qualquer um pode pegar a tabela 3 anexa, não lembro o número, mas a tabela de estoques de potencial adicional de construção soma todos os estoques de todos os setores, vai chegar à conclusão que tem 1.370.000 metros quadrados de potencial adicional de construção. Foi permitido, há uma garantia para aquilo. Tá? Esse é o lastro aqui, papel. Um CEPAC vira 1 metro quadrado, meio metro quadrado. Esse é o valor de face dele. Pode ser mais caro ou mais barato de acordo com o rendimento dele em cada setor, em cada uso. Porque um CEPAC vale mais em setores tipo Jansen de Melo, São Lourenço, e rende menos potencial adicional de construção, logo preciso gastar mais papéis em áreas mais valorizadas, como a Frente Marítima de Niterói. É aí que está o lastro da operação. Não entendo, sinceramente, de onde vem essa confusão de terrenos como lastro. Os terrenos estão aí no centro, inclusive temos vazios urbanos enormes, como a quadra do Carrefour, todas as quadras do Aterrado Norte, que são onde esse potencial adicional de construção é materializado. Mas o CEPAC tem como lastro o potencial adicional de construção, como está no próprio nome dele, tá certo? E em relação aos recursos arrecadados, seja por meio do CEPAC ou por meio da outorga onerosa, a aplicação de fato é regulamentada pelo Estatuto da Cidade. Não leio, não tenho nenhuma pretensão de questionar um jurista, até porque eu sou um arquiteto. Mas, ao fazer a leitura desse texto, pelo menos desse trecho que foi citado pela professora,
Eu acho que eu faria uma leitura atenta ao contexto histórico da operação urbana. Porque o Estatuto da Cidade, quando criou o CEPAC em 2001, a gente precisa lembrar que até 2001 todas as operações urbanas consociadas do Brasil eram feitas por meio de outorga onerosa. Não existia operação urbana sem outorga onerosa. Todas eram com outorga onerosa. Só existia outorga onerosa na operação urbana. O que o artigo 32 e 33 do Estatuto da Cidade traz, inclusive, não estou com a redação aqui, é podendo utilizar CEPACs. Ele diz isso, o Estatuto da Cidade. É possível utilizar. Ou seja, se a gente vem de um histórico antes de 2001, onde toda operação urbana é exclusivamente outorga onerosa, e vem uma lei federal que autoriza a utilização de CEPAC, na minha leitura, Na sua leitura. eu estou entendendo que agora existe uma alternativa àquilo que foi a prática da outorga onerosa nas... Você está igualando o CEPAC com o outorga. A diferença não são iguais. A grande questão do A CEPAC... grande questão é que uma concentra e a outra distribui. Não. É. Se você pegar qualquer lei de outorga onerosa aprovada antes de 2001, está lá que a outorga onerosa é aplicada na própria operação. O Estatuto da Cidade veio corrigir isso. Ele vem autorizar a aplicação de CEPAC. De CEPAC corrigindo Mas isso está num trecho. O outro trecho fala da distribuição da aplicação na própria finalidade da operação. Mais atenção e ter mais Então, vista. o que o Estatuto da Cidade acabou fazendo na prática, no final das contas, e isso também não precisa ser um grande especialista, a gente sabe que depois da não sei se foi da Constituição de 88 ou se foi na década de 90, municípios ficaram proibidos de emitir títulos de dívida. Municípios não podem emitir títulos. E o CEPAC é um título. Ele pelo menos é equivalente a um título financeiro. O Estatuto da Cidade veio veio autorizar que os municípios autorizassem um título, que não era permitido antes do Estatuto da Cidade, que nesse caso é o certificado de potencial adicional de construção. Por quê? Porque esse título, ele é negociado no mercado, pode ser negociado em bolsa de valores. Antes do Estatuto da Cidade não era possível emitir certificado, o município não poderia emitir um certificado para ser negociado, um título público, para ser negociado em bolsa de valores. Com o Estatuto da Cidade agora eles têm esse poder. Então, ele transforma a outorga onerosa num título público para ser leiloado no mercado financeiro, ou seja, fazer operações no mercado financeiro. Essa é a inovação que esse artigo 32 e 33 traz quando ele autoriza o município a trazer o CEPAC. Mas todas as normativas para emissão de título no mercado financeiro continuam valendo porque são normativas da CVM. E, inclusive, o órgão competente para analisar se o papel que o município está prometendo possui valor de face ou não, ou seja, possui lastro ou não é nem o próprio município, é a Comissão de Valores Imobiliários. É a Comissão de Valores Imobiliários que é o órgão que tem competência para avaliar se o CEPAC oferecido, ou seja, o título oferecido pelo município, possui ou não possui lastro para ser comercializado e negociado no mercado financeiro. Alguém? Eu queria reafirmar que não tinha aquele problema certo? Mais alto. Não, eu queria justamente que de qualquer maneira, eu acho que deveria ser estudado. Claro. Eu vejo especialista, eu vejo procurador municipal. Não, quer dizer, na verdade, não me convenceu só isso. Acho que porque nós não substituímos uma coisa por outra. Se é a Comissão de Valores Imobiliários que diz se tem lá, se não tem, a pergunta então que não quer calar é: a proposta já foi levada à comissão? Isso é uma Não coisa, ainda, outra. porque Então, entre a lista de documentos tá exigidos para
começar a tramitar processo na CVM, está o estudo de impacto ambiental que está em elaboração. Quem está fazendo? É a própria prefeitura? Não, foi licitado em novembro de 2000, no finalzinho de 2014, a ordem de início no início de 2015, foi Quanto licitado. tempo a empresa tinha para fazer o estudo? Quem 18 meses, 1 ano e meio, Quem é a empresa? na grade. É a mesma que fez, né? Eu acho que vale a pena a regeneração dessa memória. Eu acho que, professora, como você não está sabendo, realmente existe uma crise hoje. Né? O Brasil está todo mundo tentando fazer um ajuste fiscal. A própria Prefeitura de Niterói também teve que ajustar um pouco seus contratos. E a empresa teve uma série de dificuldades. Também da nossa parte, o contrato foi interrompido, ele voltou, o contrato está sendo gestionado pela gestão da indústria. Mas eu queria só comentar, eu acho que foi muito bom a senhora trazer esse texto, porque toda essa questão hoje está sendo discutida no Brasil, essa questão da outorga versus CEPAC, versus a CVM, né? Eu estive no seminário em São Paulo, agora em outubro do ano passado, e a própria Procuradoria, o Procurador de São Paulo, o Procurador-Geral de São Paulo, está questionando esse modelo da outorga, né, do CEPAC, dessa passagem pela CVM. A CVM hoje também está auto-questionando se ela é o ente mais apropriado para cumprir essa tarefa de dizer se tem mais. Enfim, eu ouvi essa discussão agora, recentemente. Então, acho que existe mais literatura, existem mais textos e literaturas. E, no caso de São Paulo, o procurador com quem eu conversei muito assim, foi uma conversa rápida, mas ele disse, nós já estamos revendo esse processo no CEPAC. Porto Alegre já é uma cidade que está aplicando. Eu, infelizmente, não tive tempo de fazer algumas visitas, ou até trazer um pouco das coisas de São Paulo aqui. Eu comentei com o procurador Raposo, que ele pudesse vir também debater esse tema com mais detalhe conosco. Mas, enfim, nós temos procuradores hoje jovens que fizeram um curso, que estão nos ajudando a elaborar esse projeto de lei. E, enfim, eu acho que essas questões estão sendo questionadas em todo o Brasil, essas operações, esse modelo. Eu acho que nós estamos hoje em Niterói com essa conscientização de que não podemos deixar o centro parado, estamos prejudicando pessoas que têm uma casa, querem acrescentar um quarto de mais 20 metros quadrados, amando, fazendo assim, e tem casos concretos em que essa liberação por outorga onerosa, ela vai viabilizar uma dinâmica que se estabeleceram para ter um quarto mais, unidade de redução potencial, de comprar votação. Eu queria resgatar a proposta. Então, queria deixar claro, eu não estou defendendo o CEPAC, não sou a favorável à adoção desse tipo de solução. O que eu estou questionando é como está sendo aplicada a outorga onerosa. E não é nem como ela está sendo capturada, mas como ela está sendo distribuída. Se ela é um instrumento para democratizar e distribuir os bônus da urbanização, ela não está sendo usada assim. Uma outra coisa que me chamou a atenção e que eu esqueci de mencionar é que nessa nova empresa criada não existe qualquer menção sobre controle social. Então, vai ser uma empresa privada, criada, ou isso, mas onde não temos controle social, e esta é mais uma exigência da aplicação do instrumento de outorga. Aí, como isso vai ser feito? São as minhas dúvidas. Tem outra parte, tem uma resposta para A lei de transparência Na lei de transparência não garante. E a própria lei 30 também. Estamos falando aqui é gestão democrática da cidade, que é assegurada no Estatuto da Cidade. Entendi, Só isso. controle. Controle social para termos a gestão democrática da cidade. Fechamos. A gestão não temos, porque não decidimos nada. Mas é pertinente, é bom trazer, até para lembrar por aqui favor. que, de fato, essa lei aqui não muda a operação urbana consorciada do jeito que ela foi feita. E na lei 3061 tem uma previsão do Conselho Consultivo da ONCE
Não, da OC que é quem no final. É a operação urbana que arrecada e que distribui esses recursos no final das contas. É a operação urbana. A empresa é um mero ente meio nesse caminho. Agora, a aplicação dos recursos tem que seguir aquelas finalidades previstas na lei da OC. E o controle social, se essas finalidades estão sendo alcançadas, a previsão está na lei da OC, do Conselho Consultivo da OC, para justamente ter esse controle social que a professora Regina está aqui cobrando. Está lá previsto na OC. Com representantes da sociedade, que vão analisar as formas de licenciamento dos empreendimentos e de aplicação dos recursos no sentido de conseguir atingir as finalidades da lei, da operação urbana. Está previsto, isso não muda, isso continua. E uma proposta de distribuição melhor, que não concentrada, mas que contemple Morro do Estado, Chácara, Arroz, essas áreas que estão contíguas, e que contemple esse cinturão maior que vai ser impactado. Porque não sei, vocês devem saber que no Rio de Janeiro o Ministério das Cidades exigiu para a liberação de qualquer recurso para o projeto Porto Maravilha que fosse feito um plano de habitação e não aceitou o que foi feito. Não sei se vocês sabem. Sim, também, por causa dos recursos da Caixa Econômica que estão sendo utilizados no projeto. E aqui nós vamos ter o caso da outorga. O financiamento do FGTS. Para habitação, não pode financiar nada para habitação, nem para privado, se não for feito isso. Desculpa aí. Mas perfeito. A evolução é importante. E parte das CEPACs, lá com projetos de lei, no Rio de Janeiro, a companhia estava lá. Foi destinado para a questão ambiental, 2%, e parte foi destinada para a cultura material, ali dos pretos velhos, que aqui tem um remanescente, no PL. E éramos oposição, somos oposição. Lá, os 3 vereadores, oposição, mas vamos chegar aqui, parte foi revertido para a questão ambiental e parte foi revertido para a interação da cultura material, a questão dos pretos velhos ali, especificamente na Praça Mauá. Exatamente. E conseguimos 2% e um valor lá X para isso. Sendo oposição. Aqui a gente não consegue. Então, já está contemplado lá. Como situação, você é um ordenador de despesas, Júlio. Você é um ordenador de despesas. Como situação. Você é um ordenador de despesas, como situação. Você tem mais do que previsão de 2%. Deixa eu só colocar, até para a gente ter uma linha de raciocínio da reunião, porque senão a gente está voltando aqui a mesma discussão inicial, quando nós discutimos aqui a operação Banco Social. Então, eu acho que a gente tem que primeiro tentar entender que nós agora estamos a operação, essa questão das diretrizes da operação do Banco Associado, de que maneira ela ia atuar, o impacto, o que teremos de benefício ou não para a cidade, isso já foi discutido, essa discussão está superada. Isso já é um assunto já muito debatido pela Câmara, pelo concurso e pela sociedade, e a Câmara já aprovou, já existe toda uma legislação para isso. Bom, o que nós temos agora é adequar um mecanismo que permita financeira e economicamente a operação se desdobrar. Até porque eu entendo o seguinte, foi firmado um compromisso pela Prefeitura, junto à Câmara, junto à sociedade, de mecanismos outros de incentivos à política habitacional e de especial interesse social nessas áreas. Eu acho que isso está mantido. Então, assim, cabe à Prefeitura ratificar a todo momento que será utilizado através de programas de aceleração do crescimento, financiamento do governo federal, do Estado, do município, a política de habitação nas suas áreas. Até porque a gente tinha uma discussão inicial o seguinte, não adianta criar política habitacional no centro se a gente tem um centro completamente degradado. Essa é a discussão inicial. Da mesma maneira que nós debatemos no plano de política produtiva, se a gente queria investir
de reabilitação social na Fazendinha e não levar para a Fazendinha um programa de mobilidade, para dar oportunidade às pessoas se deslocarem de lá. Ou para estabelecer um programa de saneamento, um programa mínimo de infraestrutura urbana, para aquelas pessoas não forem ali jogadas num canto da cidade, com uma moradia digna, tudo bem, dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, mas a partir do momento que ela coloca o pé fora daquele prédio, fora daquela edificação, o que ela vai ter de benefício ali e de contrapartida do poder público? É a mesma questão da operação urbana do centro. Hoje as pessoas, independente da sua camada social, se tiver a opção de morar, não vai querer morar no centro, porque o centro é completamente degradado. Então a gente tem que recuperar, sim, todo o programa de investimento urbano no centro de Niterói, a partir da manutenção da sua operação urbana e a ratificação por parte da Prefeitura que as intervenções serão feitas através de financiamento próprio ou não, ou através de financiamento próprio, através de financiamento ou de recurso próprio nos outros pontos da cidade. Eu acho que assim, a gente pode até debater, pode até buscar o debate aqui de que maneira podemos incentivar ainda mais a dotação desse problema, mas eu entendo, se a gente estabeleceu uma metodologia, diretriz de operação urbana do centro, criou um quantitativo de potencial de ocupação, estabeleceu o valor para esse potencial de ocupação. A gente vem agora mudar tudo isso, para mim a gente zera a discussão. Então acho que a gente tem que manter uma cronologia, respeitar o que foi debatido dentro dos fóruns de debate, que é o concurso, que é a Câmara, que é a sociedade, que foram as audiências públicas realizadas, e pensar que vamos ter uma outra proposta de incentivo, um outro PL de incentivo que possa se acoplar ao que foi sugerido, mas eu entendo isso. Bom, eu discordo do que o doutor Júnior falou. Em primeiro lugar, nós não estamos falando de uma área que não é urbanizada, nós estamos falando de uma área que foi sendo abandonada ao longo dos anos, aliás, como foi feito com as empresas públicas que foram doadas para a iniciativa privada, tipo CSN, se deixa acabar para depois vender a custo qualquer. Aqui se deixou o centro deteriorar, mas o centro tem infraestrutura, é todo urbanizado. O que falta é manutenção. Então as pessoas, e nós temos uma composição no centro, que Vitor Júnior deve conhecer, que mistura classes, mistura usos e que é muito rica e muito ativo. Então, as pessoas não estão sendo jogadas no centro. O que nós defendemos é um percentual dos recursos arrecadados por meio de um instrumento que realmente sirva a este propósito, seja destinado também para a habitação e seja pelo menos destinado para essa área que vai ser impactada no imposto. Nós não vamos discutir, bem que gostaríamos de discutir, bem que gostaríamos de poder interferir nesse tipo de proposta, mas sabemos da nossa capacidade. Aqui somos votos vencidos, mas gostaria de pelo menos poder colocar alguns aspectos, que pode ser que alguns aspectos não tenham sido pensados, e possam ser refletidos. Ou então, a coisa já está fechada e aí nos sentimos perdendo tempo, porque aí é um debate de surdos, onde cada um já está com a sua posição firmada. Quer dizer, eu estou trazendo aqui as críticas e estou trazendo uma alternativa. Se as críticas não são bem-vindas, lamento, essa acredito que é a minha função. Se as propostas não são pensadas e debatidas também, lamento muito mais, porque eu não estou com uma posição fechada. Eu não estou dizendo distribui na cidade inteira, mas eu estou defendendo o que eu venho defendendo há décadas, que é o direito da população mais pobre morar dignamente. E para isso, o Estado, enquanto poder público, ele tem que aplicar recursos, porque o mercado não dá conta. Só isso. Na realidade, acho que é fruto do debate mesmo, acho que é importante a gente nutrir isso aqui, mas primeiro que tudo, em todo o decorrer da operação, da discussão da operação urbana consociada, nós defendemos, direto ou indiretamente, o direito à moradia dessas pessoas. Até porque se tinha uma ideia, primeiramente, onde? Só um minutinho, estou falando. Peraí, mostra O onde. dinheiro que está em Brasília, que não existe? Estou falando.
Mostra onde. Você está falando que você está mentindo. Estou falando. Não tem na lei isso que você está falando. Você vai no MP do lado e diz que eu estou mentindo, porque eles foram pegar. Não tem o que você está dizendo, não está escrito na lei. Eu me respeito a fala. Tá bom, então amanhã no plenário a gente discute. Eu quero ver você não fugir do plenário e discutir lá o que você está falando aqui. Eu sempre escuto com vocês. Não, você volta a maior parte das sessões. Fora e dentro do plenário. Então, a questão é o seguinte, a questão é que nós sempre tivemos aqui uma questão de defesa e defendemos, inclusive na retirada dessas áreas da operação urbana consorciada do centro, qualquer tipo de intervenção no que se diz respeito à utilização até de melhorias diretas da operação urbana ou para sequer pensar a ocupação delas, através de qualquer tipo de outro equipamento, como fizemos também na área da Universidade Federal Fluminense. Então, assim, preservar, porque tem diferença, Uma coisa assim, isso tudo nós debatemos muito, professor Edil. Eu aprendi com a senhora, entendeu, em preservar essas áreas como áreas de especial interesse social. Todas elas hoje são preservadas. Agora, quais são os mecanismos que nós vamos utilizar para a melhoria dessas áreas? Que são outro ponto. Mas nós debatemos dentro da operação urbana do centro, entendeu? Que a revitalização da área do centro seria o ponto central para que possamos assim expandir e requalificar as outras áreas. Então, assim, a gente não está, eu pelo menos me sinto não fugindo em momento algum de melhoria à vida dessas pessoas. Até porque a gente defendeu geração de emprego, a gente defendeu revitalização e implantação de equipamentos de visão do interesse social, entendeu? Todo o planejamento urbano, que é isso que é dessa maneira que a gente deve pensar, não só construir a casa, mas trabalhar com uma remodelação urbana para dentro da cidade, para dentro do bairro. E na questão da outorga, aí já não ia entrar nessa discussão hoje, mas eu acho que é importante também pontuar, entendeu? Primeiro, que nós já aprovamos aqui, quer dizer, já foi debatido aqui, percentuais de outorga dentro de uma política de planejamento urbano, e essa aqui também é outra. Entendeu? Essa política estabelecida dentro da operação urbana do centro, ela preserva a política de interesse social de habitação dentro de uma lógica mais ampla, do que é uma política de planejamento urbano mais ampla para a nossa cidade. Então, assim, só queria pontuar e colocar essa visão. Então, vou frisar que temos visões diferentes, porque retirar o Morro do Estado de dentro da OUC, que poderia receber recursos e não ficar pensando em recursos que supostamente existiriam no Ministério das Cidades, quando Niterói tem 97 assentamentos precários no seu território, pelo menos uma parte deles, o maior complexo de favelas do município, seria parcialmente atendido por esse recurso que está entrando. O que nós temos claro agora é que não vai ser atendido e que no Ministério das Cidades, o Ministério também está cortando PAC, está cortando tudo quanto é programa de habitação, cortando até num limite, tentando segurar, mas não virá, com certeza, recursos para um município que está arrecadando só para embelezar o centro e não beneficiar a população mais pobre desse centro, que, aliás, como está escrito no estudo de impacto de vizinhança, aprovado pela própria prefeitura, vai ser expulso desse centro. Então, acho que é contraditório. Professora Regina, o Morro do Estado e o Morro do Arroz estão dentro da área da UC. Então, eu quero que utilize, porque foi dito com todas as letras por vocês, N vezes, que nada seria empregado no Morro do Estado, nem no Morro do Estado. A cidade reprovou proposta popular de alocação de recursos. Voltamos atrás, vai ser usado recursos no Morro do Estado, aí eu vou ficar feliz. Aí eu vou ficar feliz. É porque a professora disse que o Morro do... Só se eu entendi errado, mas eu escutei a professora dizer que foi retirado da OC. Foi o Vitor Júnior que acabou de falar. Então o Morro do Estado e o Morro do Arroz. Não, ele falou que o Morro do Estado e o Morro do Arroz fazem parte. Foi retirado da OC e mantido como área especial de interesse social. Vamos alinhar aqui, vamos alinhar conceitos. Pode sim ser utilizado. Então você está falando diferente do que falou anteriormente. Regina, no mapa de zoneamento da Operação Urbana Social, o Morro do Estado está inserido na área de abrangência e ele não recebeu a obrigação de pagar o zoneamento dele considerado zona especial de Por favor, não confundam o que eu estou falando. Com a aplicação dos recursos
Com a arrecadação de recursos do autódromo critério do município de se dar uma obra para a melhoria de qualidade de vida do... Agora o que eu entendi... É o objetivo. Peraí, só um minuto, professor, é porque também, assim, o que eu entendi também posso entender errado também, mas o que eu entendi o conselheiro, o vereador Vitor Júnior falar, e que é verdade, somos testemunhas oculares da história, estivemos lá nas audiências, de que houve reivindicações para que se retirassem áreas da área de abrangência da OUC. E entre elas foram retiradas lá algumas áreas de especial interesse social. Não especificamente essas duas que você, professora Regina, está mencionando. Essas duas continuam dentro do Morro do Estado e Morro do Arroz. Outras, de fato, foram retiradas para permanecer como áreas de especial interesse social. Isso aconteceu, mas em relação a essas duas, especificamente, Estado e Arroz, essas continuam. Então eu quero fazer uma pergunta objetiva. Uma parte dos recursos arrecadados, seja lá por que instrumento for, no centro vai ser utilizado no Morro do Estado, Chácara e Arroz? Não está carimbada essa destinação. Dessa forma, Mas eu nesse gostaria nível. de ter um compromisso. Tem que ter, porque senão palavras vento leve. Mas é assim, se a prefeitura quiser fazer uma arrecadação... Então você me lembrou mais uma coisa. Tem uma parte aqui que está sendo decidida, tudo que regulamenta isto aqui vai ser, todos os detalhes para a aplicação dessa lei vão ser definidas pelo Executivo sem lei por decreto? Como assim? Portanto, Regulamenta. Ela não, o decreto ele não define. Sim, mas eu discordo. Ele regulamenta. utilização Eu discordo de delegar o prefeito isso. vai ser definido. Peraí, Vitor Júnior concorda, é evidente. vai ser definida por decreto a utilização dos instrumentos observados. Não tem nada dessa, você não der conceitualmente tudo. Não dá, não. Só isso. Eu queria só deixar claro, foram retiradas as áreas do centro, as áreas de especial interesse social e a área da UF, não permitindo a ocupação dos parâmetros de ocupação nas outras áreas. Então nós retiramos no sentido de preservar e garantir a moradia dessas pessoas. Então foram retiradas, foram retiradas a UF, foram retiradas o Estado, foi retirada a Chácara, não sendo permitido o potencial, para que se algum especulador pegasse ali, retirasse meia dúzia de casa e fizesse ali utilizando gabarito 20, 30, 40 metros. Então só para deixar claro. Inclusive nesse exemplo que o vereador traz, a área de especial interesse da Lara Vilela ali também foi junto, foi retirada junto, mantendo como área de especial interesse social. São Lourenço também, uma parte foi retirada. Esses ajustes foram feitos, à exceção do Morro do Estado e do Arroz, que continuam dentro da área de abrangência. Vocês possam trazer suas propostas e caminho de emenda para a Câmara de Vereadores. Podemos marcar daqui a uns 10 dias, 15 dias?